Boa noite, sétimo ano. Estou gravando agora à noite, final de semana, a videoaula para vocês. Legal, fomos até o capítulo 3 na apostila número um. Fiquei muito contente com o resultado, as notas, os trabalhos. A maioria de vocês participou de maneira bem efetiva. Mas começamos uma nova fase agora, que é o capítulo 4, 5 e 6, se eu não me engano. 4, 5 e 6, que está na apostila 2. E eu vou fazer um panorama rápido do capítulo 3. Eu não vou fazer os 3 capítulos numa aula só, porque ficaria muito longa e demorada. Vou fazer um panorama rápido do capítulo 3, que é o espaço rural brasileiro, passando pelas páginas, já explicando, inclusive, os pontos da tarefa que vocês vão ter que fazer. Vocês podem usar a videoaula como um roteiro para ler, estudar e também fazer as tarefas. Bem como vou explicar alguns pontos importantes que vocês vão acabar se deparando nas atividades que a apostila pede, né? Então, o espaço rural brasileiro é bem diversificado, muito extenso, porque o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, né? É um país de proporções continentais, mas o espaço rural brasileiro ele está dentro das atividades chamadas primárias, né? As atividades primárias são de transformação do meio, né, em produtos acabados. Então, a atividade primária está ligada ao campo, ao rural. Depois nós vamos ter a secundária e a terciária. A secundária seria mais ligada à indústria, que transforma os insumos do campo, da agricultura e os insumos minerais, né, que são extraídos da litosfera, em produtos acabados. E, por último, o setor terciário. Na página 3 e 4 vai explicar isso. Tem até um exercício já na página 3. Né? O terciário é aquilo que nós temos nas cidades, né? O comércio, os serviços, né? Os bancos, as lojas. Então, no quadro que tem Organiza Ideias ali, já tem ali a definição. Ele coloca ali o secundário para vocês e pede os outros dois, né? Os primeiros seriam primários e o último, né, seria o terciário. Aí vocês têm que ir montando de acordo com o texto que está na própria página. Você já tem conhecimento suficiente para fazer essa atividade de uma maneira bem tranquila, facílima, né? A própria página responde ali que está os 3 setores bem explicados. Na página 4 e 5, vai explicar sobre o extrativismo, né? Mineral, animal e vegetal. O extrativismo, na verdade, é você tirar produtos da natureza. O mineral, por exemplo, né? Alguns tipos de extrativismo no mineral não há uma recomposição da natureza, então você tira até exaurir a mina ou a jazida, é o caso do extrativismo mineral, né? Onde alumínio, ferro, essas matérias-primas para a indústria são extraídas dentro de jazidas, que são minas ainda não exploradas. Então, esse recurso mineral ele é findável, né? Assim como o petróleo também, que é extraído tanto do continente quanto do oceano. O extrativismo animal é mais ligado, se lembra muito de caça e pesca, né? Algumas comunidades ribeirinhas, alguns grupos indígenas usam desse extrativismo como um meio de subsistência, né? Então vai migrar da página 4 para a página 5, explicando já a pesca industrial, a pesca artesanal, que é aquela do pescador que fica perto da costa, né? O pescador de camarão, o pescador que usa tarrafa, por exemplo. Então esse texto aqui é bem tranquilo para entender o extrativismo animal, que está muito ligado à pesca, né? E também à caça, né? Depois vem o extrativismo vegetal, que vai entrar em alguns grupos culturalmente que são sobreviventes culturais do nosso processo de colonização, que são os quilombolas, descendentes dos africanos, os seringueiros no interior da Amazônia, os ribeirinhos, que têm a pesca artesanal ali na beira das lagoas, próximo ao litoral, e os caiçaras também, né? Os ribeirinhos mais ligados ao interior, né? Na região da Amazônia, e os caiçaras mais ligados ao litoral, né? Aquelas pessoas que vivem da pesca artesanal, né? Dentro desse quadro aqui vai aparecer também um texto sobre a biopirataria e o látex na Amazônia. Um texto bem interessante que vai mostrar que desde o século XIX a biopirataria já existia no Brasil. Os ingleses levaram as mudas da nossa seringueira, por exemplo, para a Indonésia e plantaram lá porque era mais barato. Então a biopirataria é você tirar o que é próprio de um país, né, uma planta, uma erva medicinal. No caso aqui nós temos o citado a seringueira, o próprio cacau, né, que produz chocolate, que foram frutos que nasceram aqui, que foram meio que contrabandeados para outros lugares do mundo. É um texto bem tranquilo também de entender, vai citar alguns casos brasileiros que eu acabei de falar, vai falar desses ribeirinhos, né? E depois nós temos ali já um outro exercício na página 7 que vai mostrar assim, quais são as diferenças das atividades econômicas em espaço rural e urbano. Bom, o espaço rural é a atividade primária, que vai envolver a agricultura e pecuária, o urbano vai envolver o quê? A indústria, o comércio. Aí vocês têm que responder a partir da leitura das primeiras páginas.
Cite ou mais frases conceitualizadas que o crescimento da população, o extrativismo, problemas ambientais. Então, é o uso indiscriminado dos recursos florestais, dos recursos minerais. Aí é uma questão pessoal que você vai ter que desenvolver. E o que são comunidades tradicionais? Eu acabei de citar, quilombolas, seringueiros, o texto está respondendo a questão que está na página 7. Não tem mistério. Se você ler com atenção, você consegue responder. Na página 8 tem um texto muito interessante sobre a liberação lá em Porto Velho, no norte do país, da caça do jacaré, porque criou uma superpopulação e tal. E aí nós temos aqui já essa situação da caça como sendo, dentro do extrativismo, né, uma possibilidade sazonal para controlar a população. Então o texto está respondendo as 3 ou 4 questões que são bem objetivas, né, um texto bem interessante, né? Uh, as respostas estão dentro do próprio texto, então tem que ler com atenção e responder. Futuramente, assim que a gente voltar à aula, acho que não vai demorar muito, nós vamos, na realidade, rever todas essas correções aqui, passo a passo com vocês. Entra depois ali na página 9, já a pecuária, a tarefa de vocês vai até a página 13, para a semana subsequente, né? Vou mandar isso pelo material de apoio do Unimestre. Já entra falando sobre a pecuária, que é uma atividade econômica importante que está dentro do espaço rural, que é a criação de animais para abate, né, para consumo humano. E aí, todo tipo de criação que você possa imaginar, os bovinos, caprinos, suínos, aves, né, tudo vai estar dentro da pecuária, de corte, né, que a gente chama. O texto está mostrando a participação, principalmente dos bovinos e suínos, é uma carne que é, inclusive, exportada para outros países, né? O texto, o mapa está explicando. Para fazer as tarefas, eu tenho que usar material de apoio, entender as fotos, ler o contexto das fotos, né, e entender também os gráficos, né, o que é que diz na participação da produção de suínos em 2016. Vai mostrar ali o Nordeste, que produz uma parte importante, mas que o Sul tem uma parte na produção de suínos maior do que os outros estados. Então, o gráfico em si está explicando aquilo que vai aparecer daqui a pouco numa outra atividade. Saindo da página 9 para a página 10 e 11, vai aparecer ali algumas situações de pecuária extensiva e intensiva, qual seria o conceito simples também. A intensiva é aquela que o gado fica solto no campo, né? É uma pecuária mais tradicional, não usa tanta tecnologia, e a pecuária intensiva é aquela que a engorda do gado e o uso de insumos, tecnologia mais intensa para abreviar o corte desses animais, né, para suprir a indústria. Então, uma usa mais tecnologia, a outra usa mais os padrões tradicionais. O próprio texto está fazendo um balanço entre uma e outra, né? Entra a produção mundial do Brasil de alimentos, que é muito importante, vai falar sobre subsídios de alguns países que protegem o seu mercado interno e dificultam a entrada dos produtos brasileiros, o uso da genética e da robótica na pecuária extensiva, e tem as fotos, e tem um texto da manipulação genética ali, que é a mudança dos embriões, né, o uso de material genético de raças tradicionais e que tem uma qualidade maior de carne, resistência maior a doenças, por exemplo. O texto é autoexplicativo, muito tranquilo de entender. Passa depois ali pela página 12, 13, os fatores naturais do solo que contribuem para a agricultura, né, os agroalimentos que o Brasil exporta desde 1995 para vários países da Europa. Tem uma questão da página 12, que é uma pesquisa sobre o preço de café arábica, que eu não vou pedir como tarefa, tá? Porque não há necessidade, não vai acrescentar em nada. Nós vamos passar depois na página 14 e 15 sobre a modernização da agricultura e a estrutura fundiária brasileira. O que seria estrutura fundiária? Seria como o nosso campo se desenvolve tanto para a agropecuária, como mantém algumas tradições familiares que fogem à tecnologia que está disponível no momento. Então, a estrutura fundiária brasileira nem sempre ela é bem desenvolvida. Algumas regiões se sobressaem em relação à agricultura rudimentar de outras. Então, a estrutura fundiária, como é que a agricultura se mostra no Brasil, a agropecuária? O texto é muito legal, da página 15. Depois vou mostrar algumas situações de relevo que proporcionam um ou outro tipo de produto agrícola, ou o relevo que é propício para a pecuária, o que não é propício, aquele que tem depressão, aquele que o gado não vai poder passar, e aí você vai usar para outro tipo de produto que não pecuário, sim agrícola. Então a página 14 e 15 vai fazer esse balanço, né, as técnicas agrícolas que superam os limites naturais que o próprio relevo traz. Depois, na página 16 e 17, tem um texto bem legal sobre o censo agropecuário brasileiro, que vai mostrar a desigualdade social entre agricultores muito pobres e outros que se sobressaem porque
trabalha uma agricultura extremamente desenvolvida, de primeiro mundo, com muita tecnologia. A modernização agrícola do Brasil começa nos anos de 1950, com a mecanização do campo, texto da página 17. A 18 e 19 vai falar sobre a reforma agrária, que é um programa do governo para distribuir terra para o agricultor, né? O agricultor que não tem terra, ele recebe essa terra do governo, os insumos para produzir essa terra. Isso é uma briga que vem lá dos anos 40, 50, passou por vários governos e ainda não está concluída no Brasil. Nós temos ainda muita concentração de terra no Brasil. Pouca gente com muita terra em seu nome. A reforma agrária é justamente para acabar com esse suposto desequilíbrio. Página 19 e 20 é isso. É o capítulo 3, aliás, é o capítulo 4, que nós somos até o 3, discriminado para vocês. Agora é só fazer as atividades de tarefa, eu vou passar no Unimestre com as dicas e tal, o que precisa e o que não precisa fazer. E quando nós começarmos no capítulo 5, eu faço mais uma videoaula rápido, né? Boa noite para todos e bons estudos aí no mês de maio, né?